Miguel Cooperman, o que chama atenção, se a gente fosse fazer um levantamento histórico, em 2010, o governo Sérgio Cabral, Beltrame era o secretário de Segurança Pública, tinha sido criados as OPPs, que era uma experiência que parecia naquele momento exitosa. Eles têm uma operação que ficou muito conhecida com blindados, salvo engano, até da Marinha, e é uma foto de um soldado fincando a bandeira brasileira no morro. Eu achei aquilo pavoroso pelo seguinte: eu me lembrei naquele momento, e já disse aqui a vocês, tomada de Berlim, final de abril de 1945, um soldado soviético no parlamento alemão, no Reichstag, nas ruínas, fincando a bandeira da União Soviética. Aí nós estamos no final da Segunda Guerra Mundial, e a Batalha de Berlim foi uma das mais sangrentas, não a mais sangrenta da Segunda Guerra, foi a Batalha de Stalingrado, 2 milhões de mortos. A humanidade foi salva na Batalha de Stalingrado, a humanidade, não é a guerra, a humanidade. Mas na Batalha de Berlim, ali explica-se. Agora, quando eu vi aquilo no nosso país, a bandeira brasileira, como se lá fosse um território que não fosse o Brasil, dentro do Rio de Janeiro, eu falei, mas isso é intolerável. E as pessoas comemoraram. Eu pergunto, pegando esse gancho, como é possível a gente chegar a uma situação que você tem territórios liberados? Então, eu insisto, estamos falando do Rio, mas não é só no Rio, mas no Rio em especial. E aí, pegando o gancho dito anteriormente pelo Alessandro Vicário, a questão de que as autoridades estaduais considero que não têm condições por si só de ter o controle sobre a capital do estado. Eu não estou pedindo que eles tenham controle sobre a cidade de Campos, que está no norte do estado. Isso porque no orçamento do Rio de Janeiro, o maior gasto é com segurança pública. Você pega o orçamento do Rio, segurança pública está aqui, saúde está aqui, educação está aqui. Dinheiro não falta. Tem uma fortuna. Teve uma intervenção na área de segurança em 2018, lá. Muito dinheiro do governo federal. Se somar com Copa do Mundo, Olimpíada, Pan-Americano, mais dinheiro também para a área de segurança. A pergunta é, para onde foi todo esse dinheiro? Mas é claro que eu não quero que você responda isso, mas, Miguel, como é que é isso? Quer dizer, como é possível uma autoridade, seria caso de pedir demissão. Se o Brasil fosse um país sério, o governador pegava e ia embora para casa. Na hora que um governador de estado, eu estou dizendo isso a você, assume o compromisso que não pode ter o controle sobre o seu território, você tem de ir embora. Aí entra o tropa de elite, né? Pede para sair. Não é assim que o Capitão Nascimento fazia? Inclusive foi o episódio do BOPE do Rio de Janeiro, a origem. Pede para sair, se você não controla o seu território. Nós estamos na segunda cidade mais populosa do país. Eu falo, e lembrar que os últimos 5 governadores, todos foram presos do Rio. O Tribunal de Contas do Rio, em certo momento, eram 7, 5 presos, 2 soltos. Para fazer a reunião do Tribunal de Contas era na cadeia. É lá que você tinha a possibilidade, de realizar a reunião. Quer dizer, não dá. E o episódio Marielle Franco só foi resolvido pelas forças federais. E até hoje não terminou a história do Brasão também. Então, é uma situação. E a gente vai convivendo. Eu tenho dó de quem vive nessas situações, especialmente não só da população sequestrada nos morros pelo crime organizado, mas das classes médias, em suma, do conjunto da sociedade do Rio. Desculpe essa longa intervenção, mas, Miguel, como é que fica isso já na tua área, trabalhando com crime organizado e tal, essa questão do controle territorial? Então, professor, isso é simplesmente inadmissível. Por isso o Estado tem o dever, um Estado democrático de direito, de cumprir mandados de prisão, de busca e apreensão, entrar no território que lhe pertence. E pegando um pouco do que o coronel falou, justamente, criar este atrito sem uma estratégia de ocupação desse território, de retomada, e não tem como o Estado já usar a justificativa de que não dá, que ele não alcança, porque o Estado tem que conseguir. O Estado é preparado para isso, ele é treinado, ele é financiado, não é como quase que um guerrilheiro do Comando Vermelho, por assim dizer, São policiais. Então, acho que precisa, de algum modo, talvez no Rio de Janeiro também profissionalizar essa questão, pensar com mais estratégia. Uma coisa que me chocou muito é o fato de que um dos policiais mortos na Operação do Rio, ele tinha 40 dias de formado. É inaceitável isso. Isso é inaceitável. Como que um policial com 40 dias de formado vai para uma operação dessas? E a título de comparação também, pegando um pouco o que o coronel falou, eu pesquisei hoje, não achei registro há 3 anos das Forças de Defesa de Israel matarem na Guerra de Gaza em um dia 100 terroristas. São treinadas, preparadas, lógico, tiveram 100 mortes, mas 100 terroristas identificados.
como que a gente coloca um cidadão, um profissional, acabou de se formar para ser um agente de segurança, nessa linha de tiro. Da mesma forma como a gente coloca a população. Eu estava conversando hoje com um colega, Felipe Gomes, da Marcha das Favelas. Ele me pontou justamente isso. Ele falou: Miguel, o Estado entra, bate, atira e sai, daqui 90 dias tem outra operação, a mão de obra para substituir esses 120 e poucos que foram mortos, ela aparece ali, não é difícil para o crime encontrar essas pessoas, mas é importante, de fato, tirar aqueles fuzis. Foi a maior apreensão na história do Rio de Janeiro de fuzis. Isso, de algum modo, retarda, mas eu acho que é urgente a gente pensar o que vai fazer com esses territórios, como a gente vai entrar, como vai ocupar. O exemplo do Beltrame é muito bom. Recentemente li o livro dele, Todo Dia Segunda-feira. Ele pontua que aquela retomada do Complexo do Alemão, uma cena chocante, a bandeira, os traficantes fugindo, praticamente em 30 minutos, numa força conjunta de segurança com a Marinha, com as Forças Armadas. E por que não deu certo? Não foi em razão da operação. A operação foi bem sucedida naquela época. Não deu certo pela política de segurança que a gente implementou a partir disso. Não deu certo porque o Cabral foi preso, acabou o PP, a UPP também foi totalmente desvirtuada. A gente o caso Amarildo, das milícias. É o caso Amarildo, que foi numa UPP. Uma UPP. Que é uma coisa tenebrosa. Que é um cartão postal quase da cidade do Rio de Janeiro. Tem, né, turismo na Rocinha. Imagina que loucura. É incrível. E hoje, aparentemente, o DOCA está escondido lá, e lá o Estado ainda não entrou também. Então... Almir, antes eu vou... Desculpe sempre para ir passar pela história, vocês que nos acompanham, mas afinal é minha profissão, né? Se o governador fosse governador, ele estaria na invasão. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa polêmica. O Rio de Janeiro foi Estado durante 15 anos, 1960, 1975. Sabe qual era o nome do Rio de Janeiro? Estado da Guanabara. O primeiro governador eleito foi um político muito polêmico, jornalista, tradutor, melhor orador da sua geração e brilhante administrador, porque tudo aquilo que estão vendo lá, as grandes modificações no Rio de Janeiro, foi justamente na gestão do Carlos Lacerda. Esse eu conheço bem porque eu li seus discursos, não cheguei a conhecê-lo,